Salve, salve, nação! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Galera, separei aqui um corte do programa Posse de Bola. Eles falando aqui da rodada do final de semana, né? Mengão líder, com praticamente uma mão na taça. E aí, você acredita no que a Abel falou, que ele tá jogando a toalha? Você confia nesse discurso? Eu não confio. É bom o Flamengo tomar cuidado para não acontecer o que aconteceu com o Botafogo em 2023. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Mas antes de mais nada, eu quero pedir a você que, se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Quero dar os créditos aqui ao canal UOL, programa Posse de Bola. Link na descrição como créditos. Bora pro vídeo. O Trajano elogiou tanto a enquete que eu esqueci de colocar o que a gente sempre coloca aqui, que são os resultados da rodada. Vamos colocar na tela, então, os resultados desta rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos Botafogo 3, Grêmio 2. Botafogo aí rumando para mais uma vaga na Libertadores, né? Já está, né? Depois do advento da SAF, ele foi para a Libertadores muitos anos aí, agora alguns seguidos, além de ter sido campeão. Palmeiras 0, Fluminense 0, tropeçada cruel do Flamengo e o Fluminense em ótima fase. Flamengo 3, Red Bull Bragantino 0, depois que fez o primeiro gol aí, foi o Arrascaeta jogando tudo. Bahia 1, Vasco 0, como disse o Mauro, né? Quinta derrota seguida do Diniz, e o Bahia já cumpre isso, é a melhor campanha do Bahia nos pontos corridos da história, né? 56 pontos esse ano. São Paulo 2, Juventude 1, foi sofrido, mas o São Paulo ganhou lá na Vila vazia, 6 mil pessoas. O que mais tivemos? Tivemos ainda Sport 1, Vitória 3, a tatuagem vai vivendo, é ou não é, Mauro? Sim. Tatuagem de Jair Ventura. Rapaz, como o Juca falou, Cruzeiro 3, Corinthians 0, que sapatada, mas vamos falar sobre isso também. Teremos hoje ainda Mirassol e Ceará, jogo importante para o Ceará, e para o Mirassol já está classificado para a Libertadores. E aí, isso que vem aqui é praticamente uma final, Internacional e Santos sem Neymar, de novo, e Fortaleza e Galo vai ser lá para frente, porque o Galo no fim de semana... No domingo, né? Perdeu, no domingo, um dia depois da final da Libertadores. Tem uma inversão ali, o Atlético joga antes com o Flamengo. Isso. E depois com o Fortaleza. Exatamente. Né? O Galo que no fim de semana perdeu a Sul-Americana para o Lanús. O Lanús foi campeão da Sul-Americana. Aí você viu a classificação no Campeonato Brasileiro, que mostra ali o Flamengo agora com mais pontos de vantagem sobre o Palmeiras. E na parte de baixo da tabela, o Santos lá embaixo joga hoje, para tentar fazer ponto para encostar no Vitória ou passar, enfim. Está aí a tabela do Campeonato Brasileiro. Muito bem, Mauro, o Flamengo voltou a jogar bem? Um cara pelo menos voltou a jogar bem, o Cebolinha. Está pedindo passagem? Vários caras jogaram bem, né? O Jorginho jogou muito bem, a Arrascaeta jogou muito bem, o Cebolinha jogou bem. Acho que assim, o primeiro tempo já tinha sido bom, faltou um pouco mais de decisão. O Plata é um jogador que não se justifica a insistência dele nessa função, porque finaliza pouco, tem chance para dar um passe para gol, acaba não concluindo. Ele até se movimenta, cria ali uma bagunça na defesa adversária e tal, mas ele não tem poder de fogo, né? Quando ele sai, entra o Bruno Henrique, já melhora no segundo tempo, e aí os gols vão acontecendo. O primeiro gol é uma pressão alta bem executada, né? Erra a saída de bola o Red Bull Bragantino, e aí o Jorginho de primeira já faz o passe para o Arrascaeta. A conclusão do Arrascaeta foi de fato espetacular, né? Aquele toque fraquinho, mas sem chance para o goleiro. E as coisas foram acontecendo normalmente, né? Foi importante até o terceiro gol na hora que saiu, porque permitiu ao treinador sacar alguns jogadores, já dar uma descansada. Com 3-0 o placar já era muito seguro, né? A margem muito segura. E aí, claro, com o resultado da rodada, termina com uma vantagem considerável, né? Pode ser até campeão virtual com o empate do Palmeiras, é uma vitória, né? Porque aí o Palmeiras só poderia se igualar em pontos e vitória, se houvesse a combinação, a vitória do Flamengo e empate do Palmeiras amanhã, porque o saldo de gol do Flamengo é de 50, seria no mínimo de 51, o Palmeiras tem um saldo de 29, teria que tirar 22 gols de saldo, não acontece isso. Então tem duas possibilidades aí, até razoáveis pelo menos, de quem sabe até ser campeão na terça-feira. É algo que ninguém estava imaginando, né? Mas vale ressaltar também que o comportamento do Fluminense, né? A maneira como o time se comportou. Poderia ter vencido o jogo. Teve até chance de fazer o seu gol. Né? E não levou 2 jogadores, isso gerou alguma especulação. Não vai levar o Thiago, não vai levar o Acosta. Os caras não iam jogar no piso de plástico. Que, aliás, né,
Ano que vem vai ter muito jogador que vai ter que ficar fora de vários jogos, que serão 5 pisos de plástico. Um quarto na Série A, dos um quarto do campeonado. Pois é. 10 jogos. E Atlético Paranaense. Que subiram. Mas, assim, foi uma rodada muito boa para o Flamengo, uma atuação muito boa, das melhores do ano, eu diria, contra um time que é muito físico, muito jovem, né? O time do Bragantino, que vinha na sequência de vitórias. E muito bem também o Everton Araújo. Jogar do lado do Jorginho, acho que deve ser uma coisa muito boa para qualquer volante. Né? Primeiro que ele joga pra caramba, segundo que ele canta o jogo todo, orienta o jogo todo. O moleque ganhou várias disputas de bola, ele é muito forte, né? Não errou passe, roubo de bola, interceptação, foi muito, muito bem mesmo. E imagino que jogue amanhã, porque eu acredito que amanhã, o Palmeiras, pelo que sinalizou seu técnico, vai com o time reserva. Né? Pelo menos foi o que eu entendi. E acho que o Felipe amanhã ele vai deixar alguns caras, vai segurar alguns jogadores, porque eu acho que nessa hora o mais importante é conversar com cada um e entender como está a cabeça do cara. Porque, por exemplo, Fortaleza e Flamengo estava na cara ali que os caras estavam pensando no Racing. O cara vai ficar com medo, cara. Você entra num jogo desse, não tem receio de dividir uma bola e ficar fora da final? Eu ficaria. Sou jogador, sou titular absoluto. Pô, cara, remamos até aqui, aí tem a final no sábado. Pô, eu disputo uma bola aqui, tem uma lesão, uma pancada, ou uma lesão muscular. Então é melhor, de repente, você não contar com esses jogadores e colocar os caras que querem mostrar serviço e tal. Lógico que você tem uma chance em tese menor, mas talvez nem seja menor de uma vitória. Porque dependendo do comportamento dos titulares que entram em campo com a cabeça no jogo de sábado, vale para o Palmeiras a mesma coisa. É melhor você ter um jogador reserva, que vai querer mostrar serviço para ver se sábado ele é aproveitado. O cara come a bola na terça-feira, tanto no Palmeiras como no Flamengo. De repente o técnico olha para ele e fala, cara, foi muito bem, de repente eu posso te usar durante o jogo. Porque todo mundo quer estar no jogo de sábado, todo mundo quer entrar em algum momento. Então acho que aí entra muito isso, acho que o trabalho do psicólogo é importante aí. É o profissional dentro de um ambiente ali que talvez tenha até mais habilidade, tô vendo, com certeza. Pode uma conversa perceber que o cara tá, olha, cara, eu estou no sábado, eu não consigo entrar na terça-feira. Porque não é questão de ser profissional, não. Acho que é uma questão humana. De você ficar inseguro diante de uma possibilidade. É mais ou menos o seguinte, você vai sair de férias, tem uma viagem, tá? Uma viagem importante, você se programou para aquela viagem. Pô, você não fica com medo de pegar um resfriado, como eu estou agora? Eu vou para tudo ou nada. Por exemplo, eu vou para Lima agora. Estou tomando um monte de remédio, não quero ir para Lima gripado. Estou desde ontem bombado de um monte de medicamento. Se não melhorar até amanhã, eu vou no médico pedir um antibiótico. Tem que ficar bom por esse troço, não posso ficar assim. Entendeu? É a mesma coisa. Você faz o quê? Você vai fazer uma viagem importante de férias ou de trabalho, você quer ficar doente? Claro que não. De repente o cara vai jogar bola todo sábado. Tem uma viagem importante, o cara nem vai jogar bola nesse sábado. Minha mulher sempre fala, você vai jogar bola, amanhã você vai para a Copa do Mundo. Não, eu vou jogar bola. Tem que entrar na bolha, tem que entrar na bolha. Mas perna dividida. Eu ia pro tudo ou nada. Mas e o risco? O Arnaldo Tudo ou nada. tem um caso familiar, né? Eu estava com ele dentro do carro um dia voltando eu quero só dar um pitaco no que o Mauro falou. Fala. Porque eu acho que não pode passar assim, só como uma referência. Houve quem, de torcedor espero tudo, mas houve até jornalista ou ex-jornalista em atividade que disse que a ausência, quando o Fluminense anunciou as ausências do Acosta e do Thiago, que eles não viriam jogar no Palmeiras por causa do gramado sintético, teve jornalista, ex-jornalista em atividade, que escreveu batom na cueca, como se o Fluminense fosse entregar. Quer dizer, primeiro, desconhecendo que o Fluminense luta por vaga na Libertadores. E depois, colocando sobre o Fluminense uma desconfiança que a história do Fluminense não justifica que se coloque, né? Que entregaria o jogo para o Palmeiras para prejudicar o Flamengo. Está aí, como disse o Mauro, não apenas o Fluminense não entregou, como jogou melhor do que o Palmeiras e quase ganhou o jogo do Palmeiras. Foi quem teve mais chance de vitória aqui no campo do Palmeiras. Então, é bom deixar esse registro, porque teorias da conspiração feitas por torcedores faz parte, mas por comunicadores é um pouco demais. Pois é, o Fluminense foi absolutamente... Conta a história aí que você está contando. A história do Arnaldo, eu estava voltando, trabalhava ainda lá na ESPN, estava voltando de noite, depois do linha de passe, tarde pra caramba. O Arnaldo, no dia seguinte, Machu Picchu, coisa linda, maravilhosa. Machu Picchu e tal, né? Viagem introspectiva. Toca o telefone, é a Juliana, a esposa do Arnaldo. Arnaldo, deu um problema aqui, a Madalena, nossa filha, quebrou o pé. Viagem cancelada, meu amigo. Eu quebrei a perna 2 dias antes de viajar para a Copa América também. Tá vendo? Na Copa Imprensa. Aí, tá vendo? Isso aí, tem que cumprir. Não dá. Bom, agora, o Flamengo, Arnaldo, pode chegar na final, enfim,
ou se não campeão, muito perto de ser campeão. E aí o Mauro deu um mapa interessante, né? O Flamengo, mais do que ninguém, pode falar assim, ó, quarta-feira aí eu vou do jeito que der, com os reservas e tal. E o Palmeiras meio que se antecipa a esse movimento, com o Abel falando, não, vamos com os reservas, olha as chances de título aí. O Palmeiras agora está com a mão na taça. Pois é, um pouco o que aconteceu no final de semana ajuda os dois a pensarem mais na final da Libertadores. Não só o Palmeiras que no discurso se retirou da disputa, mas ele dá um descarte para o Flamengo considerável. E aí acho que se os dois tivessem vencido, se eles tivessem cabeça a cabeça, a decisão seria mais difícil. Agora está mais fácil para os dois, né? Só para salientar, completar o que o Mauro falou, e sobretudo em relação ao Everton Araújo. O futebol hoje, a gente vem falando aqui, é uma combinação mágica de técnica e força. E para jogar, por exemplo, contra o Bragantino, numa sequência de jogos, a estratégia do Felipe eu achei muito interessante. Ele deu uma mesclada, né? E teve jogadores físicos para jogar contra o Bragantino. O Everton, que é um jogador que ainda está em formação, que às vezes erra muitos passes, mas ele é um colosso físico. E não é só uma bênção jogar ao lado do Jorginho. Para o Everton jogar é muito bom para o Jorginho. Ele faz o trabalho sujo. E o Jorginho arma o time. Então eu achei uma boa estratégia e que faz com que o Felipe possa pensar nessas questões também, não só nas psicológicas, como disse o Mauro, para definir o que fazer na terça-feira. Para mim é Everton, Plata e mais 9. Porque o Plata não pode jogar, não. Na decisão da Libertadores. Não. Então ele vai, né, moldando essas situações. E acho que nessa circunstância, a sua enquete não é que é o desfecho, né? Mas é o que a rodada de terça-feira pode provocar em relação à final. Porque talvez a gente não tenha ainda o desfecho matemático. Mas o que ela pode provocar? Talvez a rodada de sábado já tenha provocado, já tenha feito as suas implicações na final. Acho que o Palmeiras vai muito mais pressionado para a decisão. É uma situação diferente da final anterior, a final do Daverson, porque o Palmeiras não estava disputando o Campeonato Brasileiro para ganhar. Ele poupou jogadores em algumas partidas, era o tal do plano. E agora, esse plano, essa conquista da Libertadores, por tudo que foi feito, investido na temporada, pela expectativa criada, e aí não adianta o Abel tentar colocar água nessa expectativa, ela foi criada. O time do Palmeiras teve momentos maravilhosos na temporada. Fica muito frustrante não ganhar nessa atual circunstância. Sendo que o adversário está a um passo do Brasileirão e se ele vence a Libertadores, ele ainda vai disputar um Mundial. Seria uma separação entre os espanhóis nessa reta final da temporada muito grande. E acho que o Flamengo conseguiu uma vitória crucial para as duas frentes. Ele põe uma mão no brasileiro, que ele não ganha há muito tempo, e que era uma prioridade no discurso da diretoria. Lembrando que, além de tudo, o Flamengo ainda faz mais uma partida em sua casa. O Palmeiras já não joga mais na sua casa no Brasileiro. Aquela série das 3 visitas começa na terça-feira. Então o Flamengo está muito próximo do título brasileiro e não é que ele vai como favorito. Para mim não acho o Flamengo favorito no duelo entre eles, sobretudo pela ausência do Pedro, que foi o grande nome do confronto entre eles recentemente, né? Mas eu acho que o Flamengo vai um pouco mais leve. E isso é importante nesse momento, né? Ele não vai com a faca no pescoço. O Flamengo viu nesse sábado o mar se abrir, né? E poder repetir, sim, aquela façanha da temporada do time do Jorge Jesus, guardando as proporções na comparação, mas ele tem boas chances de conseguir isso em 2025. Do Jorge Jesus e o do Botafogo do ano passado. Botafogo do ano passado. Tá vendo, Trajano? A enquete, ela suscitou debate. Vai ter, como disse você, vai ter influência, sim, pro bem e pro mal. Depois de meses e meses, uma enquetezinha assim, mequetrefe, pode ajudar, né? Boa, pois é. E ainda bem. Podia ter uma outra enquete. Você vai ser campeão amanhã. Também. Não é? Sim, tem chance.
Tem chance. Mas eu vou voltar ao que o Juca falou, esse disfarce aí do Abel. Eu acho que o Mauro passou também de leve sobre o assunto, não vamos falar mais. Mas não é um disfarce. O Abel joga muito com tentar mudar o foco da coisa, né? Ou então se aproveitar de uma situação para sair fora dela e tentar lucrar na frente. Mas dessa vez, o depoimento dele, de jogar a toalha, sei lá o quê, é um fiasco, sabe? É uma tentativa de jogar com nuances, tendo a final da Libertadores ali, aqui batendo na porta. Tem que ver o seguinte, o Palmeiras não merece ser campeão, porque ele teve tudo para ser campeão. O Flamengo facilitou muitas vezes. O Campeonato Brasileiro teve momentos que o Flamengo estava ali, caía, o Palmeiras subia, sei lá o quê. Mas um time que não vence há 4 jogos, nessa reta final, pediu para sair fora. E o Flamengo, mesmo fazendo algumas partidas estranhas, não sei o quê, tentando se encontrar, com alguns problemas de contusão ou suspensão, alguns jogadores não estando bem, não sei o quê, outros voltando e jogando bem, o Flamengo conseguiu abrir a porta para o título. Então o Palmeiras, mesmo com esse... Porque o Abel transforma as coisas numa situação que o Palmeiras é o melhor, mas não está no momento bom. Não é o melhor. O melhor é o Flamengo, porque esse discurso que vai jogar a toalha dá a impressão, olha, eu sou melhor, não estamos bem no momento, mas somos os bons, então, não. Ele tenta disfarçar, mas nesse momento... Agora, a enquete é favorável, porque com toda certeza, eu falei para o bem e para o mal, vai influenciar. Quem ganhar o Brasileiro, uma derrota e uma vitória, leva o time ao desespero, ou à euforia, à glória, ou à decepção. Então, é muito interessante o que está acontecendo. Dessa vez, nós vamos ter 2 times brasileiros, um deles vai ser campeão, é a vitória do futebol brasileiro. Não vai ser essa vergonha que foi o Atlético, que nós vamos falar já, né? Porque o Atlético foi lá para o Paraguai como favorito, o Lanús não é de nada, não sei o quê, e foi um papelão o que o time do Sampaoli fez por lá. O Brasil tinha 10 vitórias, a Argentina 5, a Argentina agora tem 6, então agora é a final brasileira. Mas o Flamengo tem tudo para ganhar o Brasileiro e a Libertadores, porque o Palmeiras, time que não faz gol e não ganha de ninguém, não pode ousar ser campeão de nada no momento. Danilo, estamos chegando, sabe aonde? A Bibrutal. Já passamos da Bibrutal. Na Tribrutal a gente vai? Não, estamos na Bibrutal tá. E um pouquinho, audiência Bibrutal e um pouquinho. Estava num show ontem, muita gente falando assim, queremos audiência brutal amanhã e não sei o que e tal. Agora, Danilo, vamos supor que não tenha o fim do campeonato agora, mas esteja perto. E o Trajano falou sobre a leveza, o Ronaldo também sobre a leveza de chegar lá. Tem, do lado de quem não for campeão brasileiro, o desespero de você chegar na final da Libertadores, poder perder e terminar o ano de mãos abanando. E é isso que pega. Eu acho até que mesmo que o Flamengo seja campeão brasileiro na terça e acaba perdendo no sábado, caso isso aconteça, a pressão inverte. Claro que o flamenguista vai ficar feliz pelo Brasileirão, mas a Libertadores, para mim, tem o peso maior. Acho que para quase todo mundo tem o peso maior. Então, domingo a gente vai poder fazer um raio-x bom do que foi essa temporada dos espanhóis. Vendo todos falarem aqui sobre esse momento, eu vou usar uma comparação que quem tem mais ou menos a minha idade vai entender, que é a questão do videogame, que é a setinha para cima, setinha para baixo. Quando você ia jogar com algum time, tinha um videogame lá que colocava setinha para cima ou para baixo antes do jogo começar, para indicar o ânimo dos jogadores, né? A vibe. Assim. A vibe, E aí tinha lá setinha para cima muito para cima, setinha para o lado, que é normal, setinha para baixo. Neste momento, se a gente for fazer uma análise do elenco do Flamengo, a gente vê, por exemplo, no jogo contra o Bragantino, Everton Cebolinha, setinha para cima, Jorginho, setinha para cima. Tem, sei lá, o Samuel Lino, que está setinha para baixo, mas aí o Everton Cebolinha, a ascensão do Everton Cebolinha, para mim, é muito importante justamente por se transformar numa alternativa ao Samuel Lino. O Arrascaeta, não preciso nem falar, o Arrascaeta, como é craque, resolve o jogo. O Flamengo estava melhor, mas se não saísse aquele gol, pode ser que a pressão ia mudar e tal. Então, assim, a gente vê muitos jogadores do Flamengo nessa hora subindo.
Já o Palmeiras, a gente vê o oposto. Eu acho, realmente, eu sei que provavelmente eu vou ser o único aqui, mas eu acho que o discurso do Abel talvez seja genuíno, sim. Eu desconfio quase sempre de todos os discursos dele, mas se você for analisar nas últimas 4 partidas, ele fez 4 formações diferentes, 4 jeitos de jogar diferente e em nenhuma o Palmeiras reagiu. O Palmeiras tomou gol de lateral contra o Mirassol. O Palmeiras perdeu contra o Santos, criando alguma oportunidade com o time lá remendado, ok, mas com uma formação. Aí depois contra o Vitória mudou a formação, contra o Fluminense outro jeito de jogar, com o Sousa titular e de novo não reagiu. E na sexta-feira, eu já tinha falado aqui dessa crise técnica e tática, por quê? A gente vê isso, o Abel tentando mudar algumas coisas e o Palmeiras não reagindo. Isso não significa que o Abel não tenha culpa, não é isso. Ele, como comandante, é claro que ele tem culpa, mas ele está tentando. Então eu acho realmente que ele olhou e falou, bom, pro Brasileirão aqui, ganhar do Grêmio, tem que torcer pro Flamengo, perder 2, realmente não vai dar e vai fazer lá o trabalho dele, a semana dele, para se concentrar para essa final de Libertadores, que para mim, se for campeão, quem for campeão, garante a paz, a tranquilidade na temporada, independentemente se for campeão brasileiro ou não. De novo, campeão brasileiro não é prêmio de consolo, é importantíssimo, não é nada disso, não é consolação nem nada. Mas resta ao Abel Ferreira ter que lutar para esse título da Libertadores no momento, de novo, em que o Flamengo está, como eu disse, setinha para cima em relação ao Palmeiras. Fala, Arnaldo. Só um detalhe para terça-feira, os adversários, né? O Galo... Terça-feira que a gente fala muito é amanhã, né, gente? O vulgo amanhã, né, Trajano? Vulgo amanhã, a gente fala terça-feira é amanhã, gente. O Galo, o Trajano já disse, né? Vem completamente destruído emocionalmente, jogador brigando com o torcedor, Hulk perdendo pênalti. Olha, né? É difícil entender como é que vai ser a recepção da torcida do Galo ao time para jogar contra o Flamengo. E o Grêmio, o adversário do Palmeiras, tem uma coisa muito interessante, também intrigante. O Grêmio rifou o jogo do Botafogo, por estratégia do Mano Menezes, que pode até perder o emprego por causa disso. Mudou o presidente. O Grêmio não levou jogadores para o Nilton Santos, ou principal, por conta do sintético também. A gente só falou do Fluminense. O Juca lembrou da questão do Thiago Silva e tal. Não levou o Arthur. Começou com o Carlos Vinícius, que é o melhor jogador do time dele, na reserva. Botou um time misto para jogar contra o Botafogo, rifou o jogo e vai jogar com tudo contra o Palmeiras. Não é que o Grêmio vai... O Grêmio se preparou, se preservou para o jogo da terça. Escolheu. Então, eu acho que o Palmeiras, além de tudo, vai ter um jogo mais difícil na terça que o Flamengo. Em relação ao adversário, né? A motivação, a mobilização do adversário, o Grêmio ainda não escapou matematicamente do rebaixamento. Está quase lá, mas não escapou matematicamente. Então tem esse detalhe para apimentar o amanhã, que vai ter... Aliás, teremos jogos hoje e amanhã, não tem pausa. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, até agora. Agora não vai ter mais esse... Por conta das agendas diferentes dos times, tem jogo todo dia. O Thiago Ferreira manda aqui uma mensagem que eu achei interessante. Ele fala o seguinte: amigos, o melhor futebol do Brasil não caiu de rendimento, só mudou de esporte. Agora é voleibol imaginário, com 94 levantadas nos últimos 3 jogos. Pena que não tinha atacante para cortar. Esse time me emociona. Deve estar falando, provavelmente, do Palmeiras, que tem cruzado muitas bolas na área. E aí, Mauro, o Danilo falou que o Abel não tem encontrado soluções e parece, nesse momento, o inverso do Flamengo, né? O Flamengo vai encontrando, achou o Cebolinha, recuperou o Cebolinha, agora o menino volante jogou bem e tudo mais. Nesse aspecto também tem sido muito diferente, né? E o Palmeiras patina e o Flamengo vai melhor. Um detalhe, se o Inter vencer o Santos hoje, ele fica embolado ali com o Grêmio, né? Até com números idênticos, dependendo do placar. Então tem esse ingrediente a mais no jogo de amanhã, dependendo do que aconteceu hoje no Beira-Rio. O Palmeiras cruzou 94 bolas na área nos últimos 3 jogos, não fez nenhum gol, né? Aí você faz uma conta, assim, 94 bolas cruzadas. Se você pegar o posse de bola do Palmeiras, maior nesses jogos, 60%, 55%, e depois você filtrar o tempo de posse de bola num campo de ataque, onde é possível fazer um cruzamento, isso vai dar mais ou menos um cruzamento por minuto. Faz a conta, uma conta de padaria mesmo. Vai dar mais ou menos, é muita coisa, gente. A cada minuto, bola na área. Quer dizer, o time tem Maurício, Veiga, Andréas, né? Quando todos estão à disposição, o Alan, Felipe Anderson, tem jogadores técnicos. O que me parece muito claro é que a montagem do elenco do Palmeiras, ela não combina com o perfil da comissão técnica.
O tipo de jogo que gosta, jogo de transição, jogo de força, de cruzamento. E esse time, ele pede outra coisa. É o que eu vejo. Esse time pede outra coisa. Ele não conseguiu fazer o time jogar. Essa mudança que o Danilo falou de tática, ele já testou umas 10 estratégias diferentes. Ele faz isso há muito tempo. Joga com 3 zagueiros, joga com linha de 4, 3 no meio campo, com 1 na frente, ou ao contrário. Nada disso funcionou a contento. Essa tentativa e erro me parece até um sinal quase que de desespero, tentando encontrar uma fórmula. E agora o prazo é curto para encontrar essa fórmula, que ele tem que achar, né? E acho, assim, do ponto de vista do clube, Palmeiras, rico, 700 milhões de investimento. Eu acho inadmissível que um profissional, seja ele qual for, jogue toalha quando não acabou o campeonato. Onde já se viu, gente? Onde nós estamos? Quem é que tem esse direito? Nem a presidente do clube tem esse direito. Porque não acabou o campeonato. Apesar desse cenário que o Arnaldo colocou aqui, pode acontecer amanhã do Flamengo não vencer, o Palmeiras vencer e encostar de novo. Pode sim. E aí? Aí como é que faz? Aí pegou a toalha do chão de volta? Como é que é isso? Eu acho isso o fim da picada. Assim, eu vi, inclusive, muitos torcedores do Palmeiras bem incomodados, né? Depois do jogo e dessa coletiva, e com razão. Estou falando de um clube grande, cara. Pô, um clube grande que tem o maior investimento hoje feito nesse ano. Aí, não, tudo bem, então não vai dar aqui, tá, vamos para sábado. Não, tem que tentar até o final, porque não sabe o que vai acontecer, né? Daqui amanhã o Flamengo perde o jogo, empata, o Palmeiras vence o Grêmio, aí já encosta de novo, de repente vai viajar para Lima até invertendo os papéis. Opa, tomando a briga de novo. E o Flamengo está com a mão alisando a taça, de repente, opa, não está mais. O Mauro tem razão. Acho que, assim, essa tolerância eu acho impressionante, de parte da comunidade palmeirense, assim, né? E do clube, especialmente. Eu acho que isso é um caso, assim, a presidente tirou uma belíssima foto com as meninas lá do Palmeiras, né? Esses dias aí. Chamar e conversar, mas o que é isso? Assim, como assim jogo ratoalho? Não acabou o campeonato? Porque os jogadores contratados, eu presumo, né, que foram contratados com o aval do treinador, dado o poder que ele tem lá dentro, a influência, a história que ele construiu. Então, assim, para mim é muito claro que a comissão técnica não está conseguindo tirar. Isso não quer dizer que não possa ser campeão, pode encaixar um jogo. Ano passado, nós tivemos na final de Libertadores com um jogador expulso a 30 segundos e o time que teve o jogador expulso venceu. Futebol, cara. Pode acontecer qualquer coisa. O Remo ontem dependia de outros resultados. Aí o Criciúma teve um jogador expulso com 21 minutos, mas o gol do Cuiabá só sai no segundo tempo. O Remo estava perdendo, virou o jogo. Quantas coisas acontecem? Pode ocorrer do Palmeiras ser campeão no domingo, de ter chance de título depois dos jogos de amanhã. Tudo pode acontecer. O Flamengo também é um time que foi muito inconstante na temporada. Não dá para afirmar que vai fazer uma outra grande atuação. Eu não acredito nisso assim, piamente, não confio, não boto a mão no fogo. Então, acho impressionante que... e se for uma estratégia, só trouxa cai nessa conversa, de estar jogando toalha e tal. Tem que ser muito, muito mané, muito otário para cair nessa conversa. Eu estou falando agora dos caras do Flamengo. Se alguém acreditar nisso, é muito, muito Zé Mané. Conversinha fiada, gente. Que vai jogar toalha, que vai desistir. Eu não acredito nisso mesmo, não. Mas acho que a própria declaração, eu já acho que não é legal. Não é legal, não, porque, cara, é muito fácil, né? Vamos lá, Arnaldo, 700 milhões de jogadores. Beleza, o time não anda. Realmente aqui não dá mais. Como assim não dá mais? Sério? Como assim não dá mais? E tudo bem? E tudo bem? Sabe o que acontece, Mauro? Eu acho que ele, pela primeira vez, Abel, ele está numa circunstância de formação de elenco, investimento e possibilidades mais vantajosa do que... Bom, pessoal, tá aí. Esse é o vídeo. E aí, você acredita nesse discurso do Abel? Eu tô com o Mauro. Não dá pra acreditar, não. Ninguém ia jogar a toalha assim. Isso é estratégia pro Flamengo baixar a guarda, né? Entrar com o pé mole. Aí daqui a pouco eles ganham do Grêmio, o Flamengo empata ou perde. Eles já tiram a vantagem do Flamengo, né? De 4 pontos. E aí vai pra semana que vem. Depois da Libertadores, aí, como eles falaram aí já inverte o ânimo, né? Aí no caso o Flamengo, que já fica pra baixo. E o Palmeiras já vai com outro ânimo, né? Não dá pra acreditar. O Flamengo tem que entrar amanhã, fazer seu jogo. E ganhar do Atlético. O Atlético tá cansado. Os caras estão desmotivados, né? Então, brigando com a torcida. Então, o Flamengo tem que chegar lá e fazer sua parte. E aí, se o Palmeiras perder ou empatar, aí sim, aí o Flamengo comemora, né? Bom, mas é isso aí. O que você acha? Você acredita que o Palmeiras realmente jogou a toalha? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Ative o sino das notificações.
e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.